Salve, galera. Mais um vídeo aí. E hoje a gente vai falar sobre fungos, micologia, o estudo dos fungos. Sabiam que o fungo mais antigo vive lá nos Estados Unidos? Esse fungo aí, ó. Não. Deixa eu ver. É um conjunto de fungos, né? No território de Gibraltar, tá? É mais de 2.000 anos esse fungo. Então, começando a falar um pouquinho dos fungos, a gente fala sobre a célula dos fungos. A gente tem, né, o núcleo, né? A gente tem membranas, parede celular de quitina, né? Lipídios e proteínas, tá? Quitina, parede cálcia, né? Calcificada, tá? Sistemas de reserva, mitocôndrias, tá? Então, bastante funções na célula fúngica, né? A gente tem algumas espécies de esporos, zooesporos, que são esporos, né? Que são soltos, né, no ar. Aplanoesporo, zigosporo, conídeo, clamidósporo, urediniósporo, oósporo, ostilósporo. São esporos, né? São esporos que são lançados na superfície pelos fungos, tá bom? Característica geral dos fungos. São acidófilos, tá? Né? Liberam ácidos aí, né? Glicogênio, tá? Parede celular de quitina. Mais ou menos 100.000 espécies, tá? São heterótrofos, né? Não tem seu próprio, produzem seu próprio alimento, ok? Eucariontes, né? Tem célula, então. Decompositores, parasitas, né? Obviamente, entre outros aí. Temperatura de 20 a 50 graus que eles suportam em regiões tropicais. Estrutura especializada dos fungos. Austórios, para absorção do citoplasma, tá? É o que vai absorver os nutrientes, então. Rizoide, a parte de baixo, né? Parte de nutrição e absorção. Hifopódio, ancoragens no substrato, onde eles estão fixos. Apressório, a penetração do fungo. Facilita, né, a penetração de nutrientes, tá? Escleróide, é a hifa. Stroma, também hifa para reprodução. Rizomorfo, é a raiz do fungo. Cordão micelial, é onde está formado, né, o transporte de água, entre outras coisas, tá? E aí a gente tem os corpos de frutificação, que é onde vai ser classificadas as espécies, então, tá? Hifas. Hifas são, então, né, pode ser encontrado como septada ou cenocítica, tá? São as paredes do fungo, ok? A septada, né, que é mais, pode apresentar núcleos, né, vários núcleos, tá? E a cenocítica é uma massa mais citoplasmática, ok? Micélio nuclear. Micélio, galera, essa parte toda aqui do lado, né, onde está a raiz, ok? Pode ser septado, cenocítico, prosênquima ou pseudoparênquima, tá? É a estrutura celular, então, do fungo. Esporulação. Esporulação é o tipo de reprodução dos fungos, ok? É onde vai formar aí, por exemplo, no pão, a gente está vendo aí o bolor, né? Bolor negro, tá? O mofo. O ciclo
na reprodução dos fungos é o seguinte: ele passa por mitose através dos esporos, germinação e aí o esporângio, na reprodução sexuada. Na assexuada, a gente tem o micélio, ou a plasmogamia, que é a fusão, né? Quando eles vão se fundir, que vai ter lá todo o processo. E aí mais uma fase, que é a heterocariótica, que vai dividir as células, né? Aí a gente vai ter a fase de fusão dos núcleos, que é a cariogamia. A célula vai dividir de novo, vai passar por mitose e meiose através de esporângios, para nascer um novo fungo, ok? Aqui um exemplo, então, da estrutura do fungo, tá? A gente tem o pílio, tá? Que é o chapeuzinho. A gente tem as lâmelas, aqui embaixo. A gente tem o anel, né? O stipe, que é o pé, e o bulbo, que é próximo à raiz lá, tá? Sistemática dos fungos. Sistemática vegetal dos fungos. São polifiléticos, tá? Quer dizer, eles vêm de outras descendências, ok? Nucleária é o ancestral mais próximo dos fungos, ali meio que entre algas e protozoários, ok? E a gente tem o dicária, que é esse fungo que está ao lado aí, tá? Que é o ancestral. E ele tem ansas e gancho, tá? Que são estruturas desses fungos, então, que vão aí nos permitir a estudar a sua descendência evolutiva. Levedura. Estrutura unicelular, tá? Fissão ou brotamento, 600 espécies, zigomicota, basídio e asco, e o Saccharomyces cerevisiae, que é o fermento, né? Que é o mais conhecido aí da cerveja, né, tal. Microsporidia, unicelular, esporos também, né? Parasita animais, célula sem mitocôndria e ataca o corpo humano, tá? Microsporidíase, né? Causa aí coisas na pele, entre outras coisas, tá? Chytridium-micota é aquático, cenocítica, as hifas, né? Zoósporo, que é o tipo de esporo dele, parasítico e saprofítico, né? Que ele come coisas mortas, doenças em plantas, ferrugem, entre outras coisas. E o principal deles é o Batrachotridium dendrobatidis, que é um fungo, o Chytridium-micota, que vem extinguindo os anfíbios, né, da terra aí. É uma doença nos anfíbios, tá? Glomerulomicota, 227 espécies, é obrigatório, tá? A gente tem a micorriza, então ele é importante para o ambiente, tá? Possui arbúsculos, né? Possui raízes, né, diferenciadas, lipídio, é o nutriente dele, tá? E reprodução por esporos. Zigomicota, decompositor, parasito, hifa cenocítica, sexuado e assexuado, zoósporo também, o zigósporo, né? Basídio micota, basídio, né? A gente conhece os basídios aí, né? Champignon, entre outros, né? São comestíveis e alguns venenosos, tá? Monocariótico e dicariótico, tá? Possui, né, núcleo celular diferenciado. Ele se alimenta de coisas mortas. O basidiósporo, que é o esporo dele, hifa septada, né? Como eu falei, pode ser comido ou venenoso, tá dependendo. Ascomicota, patogênico, a gente tem o aspergilos e a penicilina, tá? 32 mil espécies, e aí exemplos, né, da estrutura deles. A gente tem
apotécio, o cleistotécio, o peritécio aí. São essas formas aí deles, então. Líquens, associado a fungo e alga, né? E aí a gente tem crescimento no solo, o ácido e a propagação. Esses são os líquens, né? Pode ser folioso, fruticoso ou crustoso. Depende aí do tipo que você vai ver numa árvore, por exemplo, tá? E aí define o nível de poluição também, né? O líquen, certo? Micetismo. A gente tem, então, a ingestão e intoxicação por fungos. Boletus satanás, esse fungo do lado aí. Micetismo intestinal, é um basídio, tá? Estrutura e folha larga, é misto, né? O corpo dele é bem gordão, né? Ele é bem grossão, 40 centímetros a 50. É venenoso quando comido cru. Pode causar dores abdominais, vômito, diarreia com sangue e até a morte, em 6 horas. Micetismo nefrótico, né? A contaminação de fungos pelo rim, tá? Micotoxinas, são as toxinas dos fungos, tá? Através de cereais, grãos, entre outras coisas aí. A aflatoxina é uma toxina estudada através dos aspergilos, tá? Ela é dividida em várias categorias. B1, B2, G1, G2, entre outros aí, tá bom? Então, o mais conhecido é o A. flavus, que é o aspergilos. Ocratoxina é nefrótica, é o que produz a penicilina, tá? É dividida em A, B e C. Citrina, nos cítricos, né? E posso dizer, nos cereais, tá? Nos grãos, tá? Aveia, trigo, ele vai bem mais nessas estruturas. Esterigmatocistina é o Aspergillus versicolor, tá? São toxinas que inibem a síntese do DNA. Ele vai mudar o DNA. Aveia, trigo e café, por exemplo. Patulina, através de vários tipos de fungos, né? Também, principalmente o suco de maçã, que tem fungos aí. E ele é patogênico, né? Carcinogênico, tá bom? Tricoceno inibe a síntese de RNA, tá? Acarreta hemorragia, imunossupressão, né? Então pode matar. Zearelonas, fungo através do milho, tá? E entre outros aí por causa do clima. Fumonizina, na minha é complicado, pessoal. B1, B2 também encontrado no milho. Amanitas, o fungo lá do Super Mario Bros, né? Da Alice do País das Maravilhas. São fungos altamente venenosos, tá? Não deve ser consumido. Causa vômito, diarreia, provocação de micetismo nefrótico nos rins, né? Cerca de 90% daqueles que consomem isso é fatal, tá? Causa morte. Psilocybe é o fungo, né, causado lá pelo santo daime, né, que o povo consome. É um fungo alucinógeno, tá? Coloração amarelada, como vocês estão vendo, né? Ele, então, é alucinógeno e desde a pré-história é usado isso, tá? Aí a gente tem alguns tipos, né, de fungos, de psilocybe, né, também. O caianensis, o milancia, o azurensis, né, entre outros aí, que são fungos psilocibes. Fungo do diabo.
O fungo dedo do diabo, ele cresce dessa forma que vocês estão vendo do lado. Esse dedão aí. Parece um monstro, né? Saindo da terra. Altamente venenoso, tá? Também. Cheira a carne podre, né? E parece um ser bizarro, né? Anjo destruidor é uma manita, tá? Também. Causa toxinas, pode até gerar transplante de rim, entre outras coisas aí. A morte, principalmente, né? Aí alguns tipos de fungos, né, venenosos. O amanita abrupta, causa toxicidade no fígado, né, entre outros aí. Então, aí uma listinha de fungos, né, venenosos. O giromitra parece um cérebro, né, aí, causa coisa no fígado, transplante de fígado até, inclusive, tem que ter, tá, se consumir bastante ele. Cru, tá? Ele pode ser consumido cozido. Fungos comestíveis. O trombeta da morte pode ser consumido cozido. Se ele for consumido cru, causa morte, tá? Causa aí distúrbios, né? Por isso, trombeta da morte. Champignon, o clássico, né? Do estrogonofe, né? De outros aí. Chamado de portobello também. Shiitake, né? De comidas japonesas, né? É bom para colesterol, imunidade, entre outras coisas aí, né? Fortalecimento, né? Do pH do corpo, entre outras coisas. E aí a gente tem a penicilina, que não está aqui, que é a vacina, né? Que a gente tem aí usada para algumas doenças, tá bom? Então é isso daí, pessoal, a aula de hoje. Até a próxima, então. Valeu.